E nós estamos aqui de volta, conversando hoje com a dona Alzília. Para quem está vendo esse vídeo, teve já um primeiro, esse já é o segundo vídeo. Preste atenção que já tem mais vídeos aí na página. E a gente está aqui fazendo esse resgate histórico cultural através de um projeto cultural apresentado pelo Ministério da Cidadania e Ipumirim Portas e Molduras, né? O projeto se chama Recordações dos Nossos Avós, bilíngue, Ricorde dei Nostro Trinone, junto com o Ademar Lisot e também com o Hernani Fazolo, aí com o apoio, é claro, da Lei de Incentivo à Cultura, da Ipumirim Portas e Molduras, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério da Cidadania. Mas enfim, dona Alzília, a gente já conversou outra vez mostrando ali a respeito daquela coleção de louças que a senhora tem, de vestimentas aí, coisas que tem mais de 50 anos, e o vídeo deu uma boa repercussão, o pessoal gostou, comentou, compartilhou. Eu acho que esse não vai ser diferente, hein? Tá ficando famosa, dona Alzília. Ah, sim, famosa, né? Nós vamos ajudar você, né? Vamos ajudar a ver o livro bem feito, né? Se precisar fazer alguma mudança, a gente não sabe falar bem assim, mas o que eu posso fazer, eu faço. Porque o livro se chama Recordações dos Nossos Avós. Então, eu tenho que buscar essas histórias em quem viveu, em quem tem elas para contar. Tem muitas das histórias que eu vou estar citando no livro, claro que são histórias que aconteceu com os meus avós, com os meus nonos, como a gente diz, né? Mas muitas histórias são um pouco diferentes e eu tenho que vir em busca de pessoas como a dona Alzília, a dona Diva, já fiz entrevista também, né? Sim. Para resgatar essas histórias. E por falar em trabalhar, já se começava novo, com pouca idade já se ia para a lavoura. 8 anos já ia para a roça. Não tinha não querer, era para ir. Hoje é uma proteção para as crianças, até adolescente, né? E aquele tempo não, aquele tempo, e daí era bem criado, os filhos educados, obedientes, sabe? Não tinha, vai, não tem essa de não querer ir. Eu lembro que meus pais diziam que até 7 anos era inocente, era criança. A partir dos 7 anos já era considerado os mini adulto e tinha que... Claro que não fazia o serviço mais pesado, né? Começava com mais leve, com uma enxadinha, mas ia pra roça. Ia pra roça todo mundo. Ficava uma mulher em casa a fazer o almoço e as outras mulheres iam pra roça. E homem e mulher trabalhavam de igual para igual no pesado? Igual. A minha mãe, para você ter uma ideia, ela estava grávida de um irmão meu, que é 6 irmãos. Ela serrava que ela não aguentava com aquele serrote de puxar um cada lado, serrar a torra. Sabe? El Segón. Vocês que estão ouvindo essa entrevista hoje em português, estão estranhando algumas palavras que a gente está colocando em italiano no meio, é que esse nosso projeto é um projeto bilíngue, né? O livro ele vai ser em italiano e também em português, por isso que a gente dá aquela brincadinha aqui com a língua, né? Mas a gente resolveu fazer hoje em português para que todos consigam entender. Mas era assim, a nossa família desde criança, assim, com 8 anos, 9 anos, já ia para enxada. Cortar trigo, cortar arroz, era tudo no braço. Plantar batatinha, plantar tudo, era braçal. Aliás, aí já entra outro assunto, né? Hoje se compra... Eu lembro quando a minha mãe, as primeiras vezes que ela comprou cabeça de repolho na cidade, que a mãe mora no sítio até hoje, né? Então você imagine uma agricultora, uma colona, né? E na cidade comprar repolho era motivo de vergonha. Hoje... é normal, né? Um agricultor vir, inclusive, para a cidade comprar. Muitos, inclusive, que vendem o leite e compram depois no mercado. Mas tudo era feito em casa, tudo era produzido em casa. Tudo. A mãe tinha uma horta lá com tudo que era tipo de verdura, sabe? Era plantado batata doce, batatinha. Não comprava nada, a não ser café e o açúcar. Porque a farinha, o fubá, o arroz, era levado tudo no moinho para trazer de volta a farinha, o fubá, o arroz descascado. E o açúcar também, muitas vezes se fazia o açúcar de... Sim, mas era tudo muito difícil, viu, Jaciano? Nós levamos uma vida de trabalhador, sabe?
os tempos eram outros, as dificuldades eram outras, né? E só quem viveu para saber, para lembrar. Eu peguei um pouco disso, não em cheio, mas peguei uma parte dessa vivência também. Mas era legal, sabe, Jaciano? Era uma vida de união, era uma família de amor, era uma família de religião, sabe? O meu pai e a minha mãe eram muito católicos, criaram 10 filhos, tudo muito bem, sabe? Não tem um que se desviou do caminho, sabe, Jaciano? Que bom, esse que é o orgulho, né? De poder construir uma família aí bem elaborada, bem estruturada, na base aí da educação primitiva, da educação tradicional, né, onde se ensinava os filhos aí os valores morais cristãos, né, para que não se desviassem depois do caminho. Isso é um orgulho. E também, Jaciano, voltando no trabalho, cada qual tinha sua ferramenta. Ninguém pegava de ninguém. Tinha foicinha para ir cortar o trigo, as outras coisas, tinha enxada, foice para ir roçar. Era tudo um trabalho muito árduo, sabe? Não é que nem hoje que tem televisão, tem ar-condicionado, sabe? Era tudo braçal, sabe? Meu Deus do céu, eu gostaria de voltar àquele tempo. Nem que fosse por um dia. Eu tenho uma música que eu fiz que se chama... E dizem que coisa é meio, eu traduzindo para o português, dizem que hoje é melhor, né? Que eu falo exatamente disso aí, né? Que eu faço a comparação de antigamente, do trabalho, dos filó, do esperar o Natal, o Ano Novo, com aquela vontade, com aquela emoção, com aquela, como é que eu posso dizer, com aquela magia, e comparando com hoje, que ninguém mais nem se olha, nem se conversa. Não, e era o menino Jesus, não tinha nada de Papai Noel, sabe, Jaciano? A gente arrumava um pinheirinho natural, e feitos enfeitos do pinheirinho, tudo em casa, sabe? Era a coisa mais linda. Era uma noite esperada, sabe? Que a gente acreditava que o menino Jesus vinha trazer um presente pra gente. Que legal, cara. Essa inocência não tem preço que pague. Não tem preço que pague. A gente era... E até, Jaciano, até a gente ficar assim... jovem, nós tinha essa inocência, sabe? Porque os pais não liberavam, a gente era tudo um acompanhamento, sabe, Jaciano? Não tinha essa de ficar saindo sozinha. Os rapazes também se faziam um baile assim nas famílias e era uma diversão sadia, sabe? E os músicos, só na gaita e violão? Gaita e violão. Gaita e violão. Os meus irmãos, só dois que não tocavam assim instrumento, mas os outros, gaita, violão, pandeiro, gaitinha de boca, era a coisa mais linda, sabe? E nós cantávamos. Que legal, que interessante. Então, desde que a gente pensou em fazer esse projeto, né, o Recordações dos Nossos Avós, Recorde dei Nosso Trinone, foi exatamente para resgatar essas histórias que se perdem a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa, fazer um resgate histórico, cultural, para que as futuras gerações possam depois ver, né, pegar esse livro na mão e ler, olha como que era antigamente. E a senhora está contribuindo hoje. Oh, mas sim, o que eu puder falar daquele tempo é com orgulho que eu falo, sabe? E eu acho que os pais não estavam errados, porque hoje é muito liberal, sabe? É muito. Muito liberal. Não tem mais um respeito, né? Não é igual antigamente. Nossa, eu lembro que se a gente chegasse elevar um pouco a voz com o pai e a mãe, ou muito menos então falar qualquer palavrão contra eles, não precisa dizer o que acontecia, que o pessoal já sabe. Não precisa. E era hora marcada. Você pode ir, eles falavam, mas tal hora tem que voltar. E se voltasse depois, daí ia pro laço. E aí, falando em laço, inclusive existe até uma explicação, para quem não sabe, no nosso italiano, né, tem um ditado que diz "te chapo para il fil della polenta".
Uma vez quando a mãe falava isso aí, que a gente fazia alguma arte, te chapo para o filho da polenta, eu ficava pensando, tá, mas, né, porque traduzindo, seria eu te pego no fio da polenta, mas eu fiquei pensando, tá, mas não faz muito sentido, não seria melhor então na mescla, que é a pazinha de mexer, né? Sim. Não seria melhor então te chapo com a mescla da polenta? Mas na verdade o que que é? Como o costume era de cortar a polenta com o fio, né? E era o momento da janta que toda a família estava reunida. Então, tu pode fugir agora, pode ficar longe de casa, e posso até não te alcançar mais, mas você vai vir na hora da polenta e eu te pego. E é bem isso mesmo. Era no laço. Se não obedecia, apanhava. E filhos bem educados. Eu lembro que, tempo de pesada, pai, nós queríamos muito bicicleta, e o pai com medo que a gente se machucasse, não. Mas um dia a gente acabou comprando umas bicicletas escondidas do pai. Vê aí se podia, né? A gente comprou aquelas bicicletas usadas, assim, bicicleta velha, sabe? E mantinha as bicicletas escondidas. Lá no mato. Nós escondíamos a bicicleta lá no mato para o pai não ver. Chegava a enterrar elas no meio do mato, de medo. Mas é verdade, é que nem nós, as moças, eu e a Nilva, nós saía. O pai ia deitado, meio-dia no domingo, e nós aproveitava passar um batom no lábio, sabe? Pintar uma unha, porque Deus o livre se pintar. E não podia. Era aquilo que o pai falava e ninguém mudava, sabe? A palavra era dele. A palavra era dele. E da mãe também. A mãe tinha que obedecer, o que ela fazia estava feito. Bom, mas então nós queremos aqui mais uma vez agradecer a Dona Auxília Pelisária, a popularmente, carinhosamente chamada Dona Neca, costureira uma vida inteira, por mais uma vez estar aqui contribuindo com esse projeto desse livro. E quando o livro ficar pronto, com certeza a gente vai estar divulgando aí para vocês nas redes sociais, na própria página aí que a gente tem no Facebook do Recordações dos Nossos Avós. Mas enfim, Dona Auxília, obrigado mais uma vez por estar enriquecendo de histórias. Nada. Obrigado a você que lembrou de mim, né? Se eu te ajudo nessa empreitada, eu estou aqui. Com certeza ajuda muito. Mas obrigado, manda um abraço pro povo lá e eu espero te ver nos próximos vídeos aí, em longas histórias, e quando o livro ficar pronto eu vou trazer aqui para a senhora. Mas muito obrigado, um abraço para todo mundo, quem assistiu o nosso vídeo, eu e o Jaciano aí, que ele está sempre presente, vem trazer costura também para mim acomodar para ele, e espero que vocês gostem do passado, sabe? Que é muito, muito gostoso de lembrar. E o legal é que eu não aviso com uma certa antecedência. Eu digo, Dona Luzia, tô indo ali para nós gravar vídeo. Não, mas não preparei nada, tô indo. Outra vez eu preparei, mas hoje eu não preparei nada, né? É só a presença do Jaciano e a minha. Mas eu queria história, e a história você já trouxe. Então tá bom. Quando você precisar de mais história, tem para contar, viu, Jaciano? Muito obrigado. Com certeza eu volto. Obrigada a você, Jaciano, por confiar nessa velha Auxília, Neca. E estamos aqui. Só não tem música do Gaúcho da Fronteira hoje. Mas quem sabe no próximo vai ter. Vai. Ao vivo, de repente. Não, ao vivo não posso, né? Mas o toca-disco tá aí. Então Nós tá bom. colocamos outro tipo de música, tem também. Tá certo.